E chegamos na terceira aula da Imersão Dev e eu tô muito feliz. Rafa, como que você tá achando dessa imersão? Eu tô amando, eu tô muito ansiosa agora porque a gente vai se aprofundar cada vez mais em JavaScript. Vai ter muita coisa legal para deixar o nosso projeto muito mais robusto. É isso aí. E não é só isso, a gente vai falar muito sobre o Gemini hoje também. É isso aí, a gente vai evoluir no nosso projeto, fazer mais coisa legal no projeto que vocês já começaram a construir e aprender JavaScript, aprender lógica de programação junto com essas feras aqui e com o Gemini. É isso aí, então espero que você goste muito dessa aula, a gente preparou ela com muito carinho e hoje, assim como a Rafa e o Luciano comentaram, nosso objetivo vai ser aprofundar os nossos conhecimentos em JavaScript, né, que é uma das linguagens mais utilizadas hoje por diversas empresas de diferentes áreas, né? Isso É aí. muito importante, né, a gente ter a lógica de programação numa linguagem tão popular e tão utilizada no mercado. Beleza. Nosso desafio é o seguinte, nós temos uma página estática com alguns atletas aqui que a gente criou, ou você tem uma página estática com os dados que você criou. Entretanto, de alguma forma a gente vai precisar construir agora essa base de conhecimento. Esses dados, eles não vão ficar disponíveis lá no HTML. E sim, a gente vai usar o JavaScript para manipular toda essa informação. A pergunta é, como que nós faremos isso? A gente já começou a trabalhar um pouquinho com o JavaScript ali na aula passada, então a gente já viu que utilizando aquele comandinho console.log, a gente consegue imprimir alguma informação que fica entre aspas lá no tal do console do navegador. Mas agora a gente vai deixar um pouquinho mais organizado o nosso projeto, porque a gente vai precisar, em um lugar, armazenar todos os dados que a gente vai ter, então as informações do nome, da descrição dos nossos atletas, e em outro lugar a gente vai fazer toda a lógica do JavaScript. Então, para isso, a gente vai criar mais um arquivo JavaScript dentro do nosso projeto que vai servir apenas para armazenar os nossos dados. Então, Gui, bora fazer isso. Eu vou criar então um arquivo, vou chamar de dados e a extensão dele vai ser JS Ponto mesmo, né? .js, Isso aí, isso Ponto mesmo. JS, legal. E assim, Luciano, por que é importante a gente meio que separar o que é dados, né, informação da nossa aplicação, da lógica? Boa. Eu acho que isso é algo que a gente vem batendo essa bola com você aí desde a primeira aula, de que é importante a gente ir pegando essas práticas de organização, de estruturação do nosso código. Então, uma vez que a gente começa a criar essa estrutura, onde eu tenho toda a lógica de um lado e todos os dados de outro, conforme a nossa aplicação for crescendo, fica mais simples da gente conseguir fazer alteração, fazer manutenção, porque está bem distinto. Se eu quero fazer algo novo para minha base de conhecimento, eu vou para minha base de código. Se eu quero incluir mais atletas, a gente tem a Paralimpíada acontecendo. Então, se eu quero colocar mais atletas dentro da minha base de informações, eu vou editar só o arquivo de dados. Então, simplifica a nossa manutenção do projeto. Legal, então é pensando mais a longo prazo, né? Porque assim, a gente sabe que daria até para colocar esse código JavaScript lá no HTML, mas aí a gente teria quantas linhas, né? Ficaria até ruim de manter, né? Ficaria. Então, pensando na organização do código, a gente vai manter um arquivo só para dados, né, a nossa base de conhecimento, e outro arquivo referente a funcionalidades. Legal? Bom, eu acho que eu entendi. O desafio agora é o seguinte: o que eu crio aqui nesse arquivo dados.js? Quando a gente fala de armazenar dados, armazenar informações, existe um conceito aí dentro da programação que a gente usa em diversas linguagens que se chama variáveis. Variável nada mais é do que um espaço dentro da memória aí do nosso programinha que a gente vai dar um nome que vai guardar alguma informação. Então vamos ver isso na prática para ficar um pouco mais claro. A gente quer agora guardar, por exemplo, o nome de uma das nossas atletas. Então vamos utilizar a Raíssa Leal, Gui. Tá. A gente pode escrever já aí no nosso programinha JavaScript Raíssa Leal. Como eu vou escrever um texto sempre entre Isso. aspas, né? Entre aspas Isso, duplas. isso. Isso aí. Raíssa, Raíssa Leal, beleza. Só isso ele já guarda a Não. informação? Quando a gente vai trabalhar com variáveis, a primeira coisa que a gente precisa fazer é declará-las dentro aí do nosso programa JavaScript. E como que a gente declara? A gente precisa mostrar que a gente precisa dar um nome para essa variável e a gente precisa mostrar que isso é uma variável. E como que a gente faz isso? Lá na primeira linha, no início dela, antes da gente dar o valor, que é a Raíssa Leal, a gente vai escrever let.
Let significa que a gente está criando uma variável. L-E-T, né? L-E-T. E isso. aí agora, depois do let, a gente escreve qual que é o nome dessa variável que a gente vai criar. Então a gente pode colocar, por exemplo, dados. Tá. Dados. E aí, para a gente poder atribuir um valor para a nossa let dados, na nossa variável dados, a gente vai colocar o sinal de igual. Então, é um negócio um pouco da direita para a esquerda. A gente está atribuindo um valor Raíssa Leal, entre aspas, porque é uma palavra, né, é um texto, para a nossa variável que se chama dados. E é basicamente isso. Porém, aqui a gente apenas declarou, né, essa variável. A gente não está utilizando ela ainda no nosso código. Para a gente poder usar, a gente tem que ir lá para o nosso outro arquivo, o app.js, que é onde a gente está fazendo a nossa lógica. Legal. Ó, uma analogia que eu acho que dá pra gente pensar sobre isso também. Se eu pergunto pra você, Luciano, qual que é a sua cor favorita? Azul. Azul. Qual que é a sua cor favorita? Marrom. Meio que na nossa cabeça a gente já tem um espacinho falando assim, ó, cor favorita é azul, cor favorita é marrom. Se eu pergunto, por exemplo, qual a cidade que você já visitou que você mais gostou? Belém do Pará. Belém do Pará e Londres. Londres. Legal, tá tudo bem. Eu não conheço Londres, mas parece ser bem bonito também. Então, dentro da nossa cabeça, existe meio que um espacinho, né, que é esse let, um espaço na qual a gente fala assim, ó, o melhor lugar que eu já visitei é Londres, ou o melhor lugar que eu já visitei é o Belém, a minha cor favorita é essa, ou o lugar onde eu nasci, o nome do meu primeiro cachorrinho, do meu primeiro pet. Na nossa memória existe um monte de variáveis criadas, aí. né? Então, a gente está fazendo isso para o computador também. Exatamente. Então, a regra é, como diz a do futebol, a regra é clara. A gente tem aqui o let, que é, eu escrevi o let, se trata de uma variável. Isso, Eu quero armazenar uma informação. isso. E essa informação precisa ter um nome, uma etiqueta. Eu uso o sinal de igual, que parece que não faz muito sentido inicialmente, porque o igual é da matemática, né? Mas nesse caso a gente está falando assim, ó, o dado vai ser igual a Raíssa Leal. Né? Isso. Eu acho que o próximo desafio, Rafa, que você tinha puxado eu quero exibir Raíssa Leal lá no nosso app.js. Isso. Então, como que a gente faz? Eu vou tirar aqui o Rebeca Andrade do console log, né? Não é ele. E eu vou passar aqui, por exemplo, entre aspas, o nome dados. É isso? Exatamente. Então, na verdade, assim, por que a gente criou essa variável? Para justamente a gente não precisar ficar escrevendo todo o texto inteiro. Agora, como o Gui falou, a gente está pegando, referenciando ao nome da variável, que é dados. Porém, quando a gente está trabalhando aí no JavaScript, a gente usa as aspas quando a gente quer escrever um texto. Agora, com variáveis, a gente não coloca essas aspas. Então, se a gente quer referenciar alguma variável, usá-la em algum lugar, a gente apenas escreve ela. Então, é console.log dados. Dados, entendi. Porque meio que dentro dele já tem o Raíssa Leal. Isso. Fechou. Então, se eu for lá no nosso aplicação e dar uma olhada, a gente tem um erro de referência, né? Eu já tenho até uma ideia aí do que pode acontecer, quero usar o Gemini, ou não, a gente pode deixar um desafio pessoal, né? Vamos fazer isso? Bora? Então, ó, se você chegou exatamente nesse momento junto com a gente, pausa o vídeo e tenta solucionar esse problema, pode usar o Gemini, compartilha o seu código, a sua estrutura, fala, ó, eu tenho esses arquivos e eu recebi esse erro na linha, né, 1 aqui, né, JavaScript na linha 1, ele fala assim, ó, os dados é uma referência que eu não sei, não foi definida ainda. É com vocês agora e a gente vai continuar e vai mostrar essa solução nesse momento, beleza? Perfeito. Boa. Boa. Não conseguimos mostrar os dados, Rafa. O problema está em algo que a gente já aprendeu a fazer, mas, porém, todavia, a gente não fez com o nosso novo arquivo criado. A gente não a gente não linkou o nosso arquivo dados.js dentro do nosso HTML, que nem a gente já tinha feito com o app.js. Ah, aqui na linha 50, então eu tenho aqui, ó, esse código, esse documento HTML tem esse script, o app.js. Eu preciso fazer assim, ó, esse documento também tem outro script. Exatamente. Então eu posso ter mais de um script para um HTML, né? E a ordem deles vai fazer diferença? Então, é importante a gente, na verdade, colocar primeiro os dados que a gente quer importar e embaixo a lógica em que a gente vai utilizar esses dados, né? Assim a gente já vai estar com os dados carregados primeiro. Legal. Então eu vou colocar aqui, ó, script, src, e se chama dados.js. Bom, a gente colocou esse documento, né, esse script lá, já mudou, é Raíssa Leal. Meio que ele conseguiu pegar a informação da variável lá do arquivo de dados, trouxe para o app.js e exibiu no console. Exato. Eu gostei disso.
É isso aí. Isso ficou legal. O problema agora é que toda hora que a gente resolve uma coisa tem um outro desafio, né? É É assim isso aí. mesmo a vida do desenvolvedor? É isso aí, e eu acho que isso faz parte do processo de evoluir tanto o aprendizado quanto o projeto. Uhum. Conforme a gente consegue alcançar um novo passo, agora a gente aprendeu a usar variável, a gente aprendeu o conceito de variável e aprendeu como usar essas variáveis. Agora a gente pode pensar em formas mais avançadas, em próximos passos de como manipular essas variáveis. É verdade. Porque se a gente parar para pensar, o que que a gente tem, o que que a gente precisaria armazenar? Primeiro, né, um título aqui, né, a gente pode pensar depois junto, que eu realmente não sei como que eu organizo isso lá nas variáveis. Boa. Mas a gente precisa de um título, né, a gente precisa de mais de um atleta, então tem a Isso Raíssa aí. Leal, tem a Rebeca. Então, teoricamente, o que que vem na minha cabeça? Eu vou criar, como que eu crio mais um atleta dentro dessa variável de dados, né? Eu não posso colocar, por exemplo, uma vírgula, né? Aqui não faz sentido, ou um ponto e vírgula, e escrevo, por exemplo, Rebeca Andrade, né? Não é isso, né? Não. Não. E ficaria bem feio se fosse, sendo É, bem fica bem honesto. estranho, né? Existem Que algumas. bom, né? Nesse momento, existem algumas opções, né? O que você pode fazer é criar uma nova variável, uma para cada novo atleta que você quer criar, mas aí você também já vai estar tendo todo o trabalho de escrever várias variáveis, uma por uma. Na prática, não é isso que a gente utiliza. A gente agora vai ver o conceito de listas. Então, as listas, elas conseguem guardar mais de uma variável do mesmo tipo. Então, a gente quer guardar quantas atletas? A gente tem 3 atletas, Vamos né, às três. até o Enquanto nós temos momento. 3, isso. Uhum. As 3 atletas, elas são do tipo texto, a gente pode colocar elas todas entre aspas e agrupá-las numa lista. Para criar uma lista, a gente coloca entre colchetes todos esses nomes, Gui, e Tá, todos entre as aspas também, beleza. Separados por vírgula. separados Separados por vírgulas. vírgula, né? Então eu vou colocar aqui Exatamente. o colchetes. Eu posso dar um enter para ele ficar meio que dentado assim? Eu acho Pode que vai dar ficar um mais fácil enter, para eu conseguir pode. ver. E aqui eu fecho colchetes. Isso. Então, só para eu entender, sempre que eu tenho uma lista, eu vou usar o colchetes, Isso. né? Isso. Eu posso ter uma variável que tem um valor só, né? A idade, o Isso. nome, o CPF, alguma coisa assim. Nesse caso, eu quero armazenar mais de uma informação em uma variável. Aí eu vou usar esse conceito de lista, né? Isso. Beleza. É, E eu vou... isso já entra até um outro conceito que faz parte do mundo das variáveis, que é o tipo de informação que a gente tem. Uhum. Por exemplo, quando você está armazenando o nome das atletas, a gente está trabalhando com texto, a gente está trabalhando com um tipo que no termo em inglês da programação a gente chama de uma variável string. Uhum. Se a gente quisesse, por exemplo, colocar um número que indique a quantidade de medalhas que essa atleta tem, aí já seria uma informação numérica. Então já existe um tipo de dado, que pode ser inteiro ou pode ser real, que a gente armazena essa informação. E a lista passa a ser, no mundo do JavaScript, no mundo da programação, um tipo de dados também. Ou seja, uma estrutura como se fosse um gaveteiro, Uhum. onde cada gaveta tem um tipo de informação guardada. A primeira gaveta pode ser um nome, a segunda gaveta pode ser o link do Wikipedia da Raíssa e por aí vai. Entendi, Exatamente. muito Eu legal. acho que esse negócio dos tipos diferentes de variável seria interessante da gente dar uma olhada. O que vocês acham da gente perguntar para o Gemini quais são Boa. os tipos de variáveis principais aí? Os No tipos JavaScript, né? os tipos de Sim. dados, né? Uhum. Então vamos lá, vou pedir para o Gemini. Vou passar o contexto primeiro, né? Que a Isso, gente muito aprendeu. bem. Estou estudando JavaScript e gostaria de entender os tipos. Como chama? Tipos? De variáveis. Tipos de variáveis que existem. Me mostre. Aí pede uns exemplos também. Aham. É. Me mostre alguns exemplos sobre os tipos mais comuns, pode ser? Boa. Uhum. Mais comuns. Então, ó, JavaScript é uma linguagem dinamicamente tipada, né? Aí parece que assusta um pouco. Vamos pensar pela lógica. Dinamicamente significa que eu tenho um valor em uma variável, eu consigo alterar esse valor. Então, às vezes, existem linguagens de programação, eu tenho um grande amigo que trabalha com Java, Uhum. você declarou a variável daquele tipo, é daquele tipo, Isso aí. né? Exato. No JavaScript a gente consegue A mudar gente consegue não apenas mudar o valor da variável, mas também o tipo dela. Então, Tá, às vezes, esses dados que a gente tem, que a gente declarou em texto, a gente poderia mudar para um número, né, excelente, depois. muito legal, Rafa. É.
Então ele fala aqui, ó, tipo number, né, que para a gente armazenar números. Acho que a principal diferença aqui, vou até dar um zoom, é que a gente não tem a aspa, né? Isso, Isso. Já se trata de outro tipo, né? exatamente. Provavelmente a gente vai conseguir realizar operações matemáticas e coisas Uhum. desse tipo. Aquele que você comentou, né, o string, né? Então, let nome igual a João da Silva, let mensagem olá mundo. E Exato. assim por diante. Ele usou os exemplos até que a gente já tinha É isso aí. do olá mundo, né? E uma coisa um detalhe também eu acho que talvez tenha passado aí pela sua cabeça agora que a gente está escrevendo o código e tudo mais, na verdade 2 são. Primeiro ali nessa parte da string, ele utilizou aspas duplas e também as aspas simples. Não Ambas tinha reparado. funcionam dentro do JavaScript. E outra coisa também é o ponto e vírgula no final. Pode ter sido que eu não sei exatamente se a gente utilizou em todos os momentos que a gente estava escrevendo ali o código, mas ele não é obrigatório para o código funcionar no JavaScript. A gente utiliza para poder mostrar boas práticas para poder mostrar que a gente acabou ali, finalizou o comandinho, mas o código também funciona mesmo que você não utilize. Então, talvez tenha sido uma dúvida aí que surgiu para você, tá tudo certo. Legal. Eu acho que, inclusive, a forma que você estruturou a sua lista lá no arquivo dados.js é uma boa amostra de por que é interessante a gente usar o ponto e vírgula, porque uma vez que eu tenho uma informação que está dividida em várias linhas, quando eu coloco ponto e vírgula, eu consigo visualizar onde que realmente aquela instrução está acabando, entendeu? Exato. Então, teoricamente, seria, mesmo que não seja obrigatório para o código É funcionar, uma boa É prática, uma boa exatamente. prática. Ótimo, então vamos sempre lembrar de colocar que não me deixem. Aqui eu poderia colocar um ponto e vírgula no final? Uhum. É aí Ah, que que legal. você coloca. Teria que colocar, né? Para É. ficar mais legal, né? Então, ó, bacana. Então, isso daqui não funciona para todas as linguagens de programação, né? Então, existem linguagens de programação que uma string sempre vai ser identificada com aspas duplas, Uhum. ou só aspas, né? Simples, né? Vai depender da linguagem. O JavaScript Isso. permite as duas. É que uma linguagem de programação vai funcionar mais ou menos com a mesma regra que uma linguagem de comunicação. Então, por exemplo, quando a gente está escrevendo algo em português, a gente começa uma frase com uma letra maiúscula, a gente tem um ponto em seguida, a gente tem um ponto em continuação, exclamação. Uhum. Tem várias regras de sintaxe que a gente usa, mesmo sem perceber, quando a gente está falando ou quando a gente está escrevendo em português. O mesmo funciona para as linguagens de programação. Uhum. Cada linguagem que você for estudar, seja JavaScript, Python, Java, enfim, a que você preferir seguir os seus estudos depois, cada uma vai ter as suas peculiaridades, a sua forma de estruturar, a sua forma de escrever. Então, isso faz parte de como a linguagem funciona, Aham. né? Um exemplo que eu acho que você comentando sobre linguagem, eu lembrei, é o da pergunta em espanhol, né? Que uma pergunta em é. espanhol tem sempre uma interrogação na frente, né? É isso aí, de cabeça para É baixo. de cabeça para baixo. A gente já sabe que se trata de uma pergunta. No português a gente não tem isso. É isso aí. Mas a gente tem pergunta em português, né? Uhum. Sim. Então é comum. É só a É. forma de escrita que vai ser um pouquinho Isso aí. diferente de uma linguagem para outra. Uma dúvida agora só para a gente finalizar esse assunto. Se eu sei uma linguagem de programação, eu consigo aprender uma segunda linguagem mais fácil? O que Sim. vocês acham? É exatamente por isso que sempre que a gente começa alguém pergunta, quero começar a estudar programação. Começa pela lógica de programação, começa por algoritmos. Programar não é sobre aprender linguagem de programação, não é sobre decorar, porque isso daí é inglês, você pesquisa no Gemini, você tem uma ajuda, um suporte para isso. Programar é sobre saber resolver os problemas de forma lógica mesmo. Bom, então, ó, a gente tem aqui o Raíssa Leal, eu vou colocar as nossas outras atletas. Vou pegar aqui os nomes, só para eu não esquecer. A gente tem a Rebeca Andrade e E a Beatriz a Souza. Beatriz Souza. Beleza, então vamos lá nos dados. Rebeca Andrade, vírgula, entre aspas, Beatriz Souza. Perfeito. Maravilha. Então, ó, no AppJS a gente já está pedindo para ele exibir os dados no Aham. console log. Vamos lá dar uma olhada no projeto, como é que ele está. Acessando aqui Olimpíadas, ele já mudou a estrutura. Eu Isso vi aí. vermelho, eu falei, nossa, eu errei. Mas não, é isso mesmo, tá certinho. É isso né? mesmo, tá certinho. Tá, ele me mostrou os 3 nomes. Isso. Tá certinho? Tá É certinho. isso aí. Se você quiser, você pode clicar ali naquela setinha que está para o lado direito também. Aí ele consegue listar quais são exatamente os 3 valores, né? Os 3 itens, né? Os 3 itens dentro da nossa lista. E uma coisa que eu acho muito interessante é que ele começou a listar não do 1, ele começou do 0, 1 e 2.
Por que isso? Porque dentro do JavaScript, quando a gente está falando sobre lista, a gente numera os nossos itens por meio de índices. E esses índices, eles começam 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para que a gente precisa ter noção disso e entender de índice? Às vezes a gente quer especificamente utilizar o terceiro item da lista. Aí, como que a gente vai fazer isso? A gente não vai referenciar ele com o número 3, mesmo sendo o terceiro item. A gente vai referenciar com o número 2. Vamos ver isso na prática, Gui? Vamos, O que vamos você acha? mostrar só a Beatriz Souza. Certo, eu sei que o índice, então, ele é aqui, lá no dados. O primeiro Isso. aqui é o 0, Isso. sempre, né? É uma regra, né? É uma regra. Você pode mostrar primeiro o que acontece se você botar o primeiro número que vem na cabeça. Como ela é o terceiro nome, tenta colocar o número 3 e ver o que Tá, acontece. vamos ver. E como que eu acesso exatamente o número 3? Você coloca dentro dos colchetes, depois de dados. Ah, tá. Que aqui eu vou referenciar o Isso, índice que eu quero, né? isso. Qual 3, gaveta da variável que você quer abrir. Ah, tá. Eu coloquei a terceira que não tem, né? Pela Isso, explicação. vamos ver o que acontece. Deu Undefined. Não foi definido. Porque não tem mesmo um terceiro item, não. É um item no índice número índice 3 3. dentro da lista. Isso aí. Tá, porque minha lista começa com índice 0, né? Exato. Então, se eu volto na aplicação e coloco o índice 2, teoricamente, ó, índice 0, índice 1 e índice 2. Agora sim, teoricamente, a gente vai ver a Beatriz Souza, né? Exatamente. Legal. Ou seja, é meio deixar automático na cabeça que sempre o índice do elemento vai ser um número a menos do que a sequência que eu estou imaginando. Então, se eu quero o terceiro nome da lista, eu vou buscar o índice 2. Se eu quero o Exatamente. primeiro nome da lista, eu vou buscar o índice 0. Consegui agora entender como que eu consigo exibir os dados através dos índices da lista, né? O desafio que a gente tem agora é o seguinte: a única informação que a gente tem é o nome. Então, por exemplo, Rebeca Andrade, Raíssa Leal, Beatriz Souza, a gente só tem um nome. Eu queria, de alguma forma, criar uma estrutura para que eu tivesse esse texto aqui, né, esse parágrafo, que eu tivesse o link armazenado para abrir, né, as informações sobre cada um dos atletas também. O ponto é, eu vou criar uma lista sobre uma outra lista e vou ficar usando os valores, isso é meio confuso, né? Acho que não é essa a ideia. Então, uma outra estrutura de dados que a gente pode utilizar nesse caso, né? A gente já conheceu as listas, agora a gente vai conhecer os objetos. Dentro dos objetos, a gente consegue colocar títulos para cada uma das informações que a gente for criar. Então, por exemplo, a gente pode criar ali o objeto da Rebeca Andrade, e aí dentro da Rebeca Andrade a gente vai ter o título, que vai ser, né, o nome dela, na verdade, um nome. Rebeca Andrade, a gente vai ter a descrição da Rebeca Andrade, a gente vai ter o link da Rebeca Andrade, e assim a gente pode fazer para vários outros atletas. Então, dentro de um objeto, a gente consegue criar várias pessoas, né, vários atletas, e cada um com várias informações, título e valor também. Então, o que você acha da gente utilizar objeto para poder fazer E aí? essa... Eu acho uma boa ideia que a Rafa deu, porque a gente segue essa linha de boa prática de organizar as coisas, né? Uhum. Como você falou, dava até para a gente fazer da forma que você explicou, uma lista de listas, mas aí ia ficar a seu cargo desenvolvendo aqui, lembrar que sublista está guardando o quê, e você ia ter 2 índices para ficar gerindo, o índice principal e o índice das sublistas, ia ser um pesadelo. Já fiz e não recomendo. A ideia da Rafa é fantástica, que aí agora você vai ter os objetos que representam cada atleta, e dentro do objeto de cada atleta, você consegue buscar, como se fossem variáveis dentro desse objeto, a informação que você quer. Seja o nome, a descrição, o site, tudo mais. Boa. Legal. E Bora, assim, então. a gente viu que uma lista, a gente vai usar o colchete. Qual que é o símbolo para a gente identificar um objeto? Então, Gui, para poder criar objetos, na verdade, a gente vai utilizar as chaves. Então, vamos pegar como exemplo, vamos criar um novo objeto só para você ter uma noção do que é um objeto mesmo. A gente também utiliza a palavra let para poder dizer que a gente está criando uma nova variável. E agora a gente pode dar um nome para esse objeto. Vamos criar da Raíssa, Pode ser, inicialmente. pode tá? ser, da Raíssa. Então, eu vou colocar Raíssa com letra minúscula, né? Isso. Tá. E aí a gente pode colocar o sinal de igual, e aí a gente abre as chaves. Dentro dessas chaves que a gente vai colocar todas as informações referentes à Raíssa. Então, o nome dela, a descrição. Então, são títulos e valores. Então, vamos colocar aí primeiro o nome dela.
Tá, como que eu faço isso? Você escreve título, né, que pode ser referente ao título que vai aparecer, Com né, primeiro aspas ali. ou sem? Sem aspas. Dentro do objeto, a gente está criando uma Uma chave, né? chave, né, um nome para cada informação dela. Então é título, e aí a gente vai colocar 2 pontos aqui e vai colocar entre aspas qual que vai ser o título ali da Raíssa. Tá, que no caso vai ser o nome, né? Então eu vou Isso. colocar Raíssa Leal. Isso. Aí a gente coloca a vírgula. E embaixo a gente vai colocar outra informação, descrição, por exemplo. Tá, descrição. 2 pontos, aí a gente coloca aí a descrição que a gente criou para ela. Acho que no HTML tem, né? Aham. Isso. Vamos pegar uma Raíssa Leal, a descrição. Isso, Ctrl C, volta lá em dados, Ctrl V. isso, Vou colocar o Alt Z só pra gente visualizar tudo em uma tela só, tá bom? isso. Aí a gente coloca a vírgula. A gente pode adicionar também aquela informação do link, Uhum. né? Que já tinha lá também Chama no de HTML. links? Link Como- Pode mesmo, ser, esse. link, 2 pontos. Vamos pegar a informação lá do index, que é esse valor aqui, ó. Isso, Esse HTTPS aqui. isso. A gente também coloca entre aspas. E aqui você pode adicionar qualquer outra informação sobre ela dentro do objeto. Então, talvez redes sociais, 2 pontos, aí você coloca o link das redes, esporte que ela pratica, aí você coloca esporte, 2 pontos, entre aspas, o esporte, enfim, você pode colocar o que você quiser. E-mail, E-mail, qualquer coisa, né? qualquer coisa. E agora que a gente já tem um objeto criado, no nosso projeto, a gente precisa de mais do que um. A gente está com o objeto da Raíssa, mas lá em cima a gente tinha feito uma lista com várias atletas. E aí, o que que a gente precisa fazer agora? Uma lista de objetos. Então, ali dentro da nossa Let Dados, que já tem uma lista, a gente está apenas com textos, a gente vai trocar esses textos por objetos. Tá. Então, Gui, como que você acha que você faz isso? Bom, eu acho que eu tiraria isso daqui, né? Não teria Isso. essa variável, porque no fundo a gente vai querer manter tudo na variável chamada dados. Isso aí. Pego todo esse conteúdo, Ctrl X, tiro ele Isso. daqui e falo assim, ó, no lugar da Raíssa Leal, a gente vai ter todas essas informações sobre ela. Perfeito. Aí no lugar da Rebeca Andrade, vírgula, a gente vai ter todas as informações agora não mais sobre a Raíssa Leal, mas sobre a Rebeca Andrade. E Isso. assim, Pro Gemini criar para você o resto aí. nossa, muito boa mesmo. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou copiar esse aqui, esse comecinho, Ctrl C, vamos lá para o Gemini. Eu vou falar assim, tem o seguinte código JavaScript. Eu vou colocar aqui 3 crases, JS, fechando aqui as 3 crases, só para deixar claro o nosso código JavaScript. E vou fechar aqui só o colchetes para ficar certinho. Bom. Gostaria de criar mais 2 objetos. Com a mesma estrutura. Objetos com a mesma estrutura. Seria legal se a gente colocasse também sobre as outras atletas, né? Com Então, certeza. vou falar assim, ó, crie sobre a Beatriz Souza do judô e a Rebeca Andrade da ginástica. Perfeito. Vamos lá. Maravilha, ó, ele criou então aqui, ó, let dados seguindo aquela estrutura que a gente tem, né? O título, a descrição e o link, né? Das 3 judoca brasileira, que se destacou nos Jogos Olímpicos 2024. Lindo! Tá maravilhoso isso aqui, gente. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar. Eu acho que fica só um ponto de atenção aqui, Guilherme, Oi. que é algo comum quando a gente está interagindo com uma IA generativa para gerar conteúdo para a gente, que a gente não pode simplesmente copiar e colar e tá na fé que tá tudo certo. Uhum. Se você prestar atenção ali, especialmente para Beatriz Souza, ele não colocou o link do Wikipedia da Beatriz Souza. Ele colocou entre colchetes um local para você colocar o link. Então é só um ponto de atenção para a gente sempre revisar quando a gente for usar a informação. Uhum. Por exemplo, nesse caso aqui, é só você abrir uma aba nova, colocar no Google Beatriz Souza Wiki, a gente vai achar certinho e você corrige a informação. É verdade. Eu não tinha reparado nisso, ó. Então, eu vou tirar aqui as informações, let dados. Vamos corrigir só essa informação da Beatriz Souza. Então, eu vou abrir mais uma aba e vou colocar aqui, ó, Beatriz Souza judô. Vamos pegar uma informação aqui no wiki, ó, da Beatriz.
Beleza? Voltando lá no código, no Visual Studio, a gente coloca esse link que eu copiei. Certinho, Perfeito. né? Bem legal. Perfeito Maravilha. agora. Então agora você tem um desafio. O desafio é o seguinte: eu quero que você invista tempo em construir a sua base de conhecimento, tá bom? Então a gente tem aqui dados sobre atletas olímpicos, mas se você estiver fazendo sobre séries, se você estiver fazendo sobre filmes ou um outro esporte, é o momento de você começar a popular essa sua base de conhecimento. Legal? E compartilhar no Discord com outras pessoas também, né? É isso aí. E também lembrando, só reforçando, que aqui a gente usou uma nomenclatura que fez sentido para gente. O objeto de vocês não precisa se chamar dados, pode ser da forma que vocês preferirem organizar. Os campos dentro do objeto podem ter outros nomes que façam mais sentido para vocês. Por exemplo, se está trabalhando com filme, pode ter o título igual, mas pode ter um campo diretor, pode ter o ano que o filme foi lançado, o gênero do filme. Então, fica a criatividade de vocês para organizar o objeto da forma que fizer sentido para vocês. É isso aí. Legal? Legal, vamos ver então, Gui, como que ficou o Boa. resultado do Boa, nosso hein? código ali no console, né? Porque a É, gente estava trabalhando com lista, agora a gente está trabalhando com listas de objetos. certo. Como será que isso aparece lá no Então, ó, por projeto? exemplo, aqui está, a gente tem uma lista, né? Então, uma lista de vários objetos. Se eu coloco do jeito que está aqui, ó, dados 2, vamos ver o que que ele vai mostrar lá no console. Eu vou fechar aqui. E a gente tem aqui, ó, ele mostrou as informações da Rebeca Andrade, né, de um jeito não tá tão claro, né, assim, né, a forma Uhum. que ele mostrou aqui, ó. Mas ele trouxe meio Tá, que... Sim. tá dentro das chaves, só tá tudo meio que na mesma linha, né? Ele não É, pulou linha isso de aí. uma forma legal. vamos ver de outro atleta? Vamos. Então eu vou acessar aqui o Visual Studio, vou pedir para que ele mostre do índice 0, tá? Voltando lá no nosso código, Raíssa Leal, a fadinha, skatista, E se maravilha. você imprimir todos, vamos ver como que fica? Aí, teoricamente, era só eu tirar ali o índice. O índice, isso aí. Tá, então eu tiro aqui o colchete, eu quero mostrar todos os dados, né? Uhum. Que é o que faz mais sentido para o nosso projeto. E aí ele já mudou bastante. Aí ele trouxe de fato, ó, é uma lista, né? Ele fala quantos elementos a gente tem nessa Isso. lista. E a gente tem aqui, ó, no índice 0, o título Raíssa Leal. Eu tenho uma dúvida. Uhum. Se eu quiser visualizar só o nome, Uhum. Raíssa Leal ou Beatriz Souza, o que que eu teria que fazer? Então, Gui, se você quer, por exemplo, apenas o título da Raíssa, o que que a gente precisa fazer no nosso código? Como a gente já viu, primeiro a gente precisa colocar qual índice do nossa lista a gente quer. Então, por exemplo, a Raíssa, ela era do índice 0, né? A Uhum. primeira informação. Isso. Então, lá em dados a gente coloca o índice 0. E aí, se você quer apenas o título, você coloca um ponto, título. E olha que curioso, colocando ponto, o VS Code já fala, ó, é a propriedade de descrição, né, link, o título, né? Ele já sabe quais são as 3 opções de informações que você pode acessar. Lembrando que ele mostra como opções possíveis só o que tem um tijolinho do lado. Se você boa. prestar atenção, tem um íconezinho do lado. É, O que tem ABC do lado são as variáveis que estão dentro desse contexto aqui. uhum. Os válidos são os tijolinhos É ali. isso Tá. mesmo. Então, no caso, vamos pegar a descrição, que eu acho que Pode aí fica mais claro ainda, Pode né? ser. Então, se eu quero apenas um campo, aí tá lá, Raíssa Leal Fadinha. Incrível, gente, incrível. Exatamente. Bom, já entendi como é que funciona a variável, a lista e o objeto. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu quero deixar todo esse conteúdo mesmo exibindo todos os dados. Por quê? Porque um objetivo que a gente vai ter, que a gente não vai fazer agora, mas que a gente vai ter, vai ser pegar essas informações que estão no console da Raíssa Leal, da descrição, do link, e colocar isso na tela, aqui no nosso projeto mesmo, para ser Perfeito. exibido, né? E depois Uhum. a funcionalidade de, ao clicar, talvez procurar, né, as aí. informações que têm o mesmo nome que a gente digitou aqui nesse campo. Existe um passo ainda para a gente realizar, mas eu gostei do que a gente viu até aqui. Acho que tem um último ponto que seria legal a gente testar também, né, Luciano? É isso aí. A gente já deu a ideia para a galera aí de criar os seus dados, a sua estrutura, nos temas que forem mais interessantes para eles. Uhum. A gente pode tentar usar o Gemini para criar uma estrutura igual que a gente criou dos atletas para um outro domínio. Que domínio que a gente podia fazer, Rafa? O que que você acha? A gente pode utilizar filme, né? Pode Por ser. exemplo. Pode ser. Até inicia uma do zero? Eu acho que sim. Então fechou. Aí Vamos você lá. não precisa nem copiar o contexto do código. Você só fala, cria um objeto, cria uma lista de objetos em JavaScript para mim, Uhum. onde cada objeto tem esses campos. Tá. Cria uma lista de objetos JavaScript que contenham
os campos. Aí eu vou colocar aqui, É que por exemplo. seja sobre filmes. Aham. Ah, verdade. Uhum. Campos. Ah, eu posso passar os campos depois eu já Manda passo? ver, Ó, manda ver, manda ó, ver. título, não, né? Título, descrição e no final a gente tem Gênero. o gênero, né? A Gênero. descrição você pode trocar por sinopse, só para ser diferente um pouco dos Ah, legal. atletas. Sinopse. Sinopse, eu não sei escrever. É sinopse, é assim? Isso aí, Aham. isso aí. Ah, tá, beleza. Crie sobre filmes. Filmes clássicos, pode ser? Ou filmes clássicos ou comédias, o que você prefere, Rafa? Ah, eu gosto de terror. Pronto. Quê? Sobre filmes de terror. Sobre filmes de terror dos anos 80, Uou, pode ser? Filme de pode. terror dos anos 80. Tem um de zumbi que era legalzinho, que os caras saíam do meio da água. Você assistiu esse filme? Tem um da Serra Elétrica lá Da também. Serra Elétrica. Clássico do Elétrica, clássico, né? legal. Então, ó, cria filmes de terror da década de 80. E vou dar um enter, pode ser? Pode. Pede um número de itens. Pede com 3 filmes ou com 5 Tá. filmes. Com 3 filmes. Legal. Dá um enter, vamos ver o que ele vai gerar aqui pra gente. Então, ele falou aqui do que a gente quer gerar. Então, ele criou O Iluminado, um clássico, né, do Fred Stephen, Krueger também. Stephen King, né, O Iluminado? É. Stephen King. Ele criou A Hora do Pesadelo. Eu não assisti A Hora do Pesadelo. Nossa. Não assisti. É bem pesado. Eu não assisti. Pra Não época, assistam, né? pessoal em casa, não assistam. E Poltergeister, o fenômeno, terror Poltergeist. sobrenatural. É isso. Então, ó, com a ajuda do Gemini, a gente consegue criar uma base de conhecimento sobre qualquer assunto, É isso né? aí. Bom, para não acabar essa aula com filmes de terror, né, nos gêneros absurdos, tudo bem, Rafa, filme de terror, é que eu não tô muito acostumado a assistir. Halloween tá chegando O aí, Halloween né? tá próximo aí e tal. Vamos fazer sobre uma outra temática? Bora. O que você sugere, Luciano? Vamos um carteadinho de mesa aí, né? Vamos lá, então. Vou criar uma nova conversa aqui e vou falar para ele o seguinte. Crie uma lista, né, A lista de de objetos. objetos sobre cartas de quê? De D&D? Pode ser. Eu posso deixar D&D, acho que ele vai entender Eu assim, acho que né? ele entende. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Sobre cartas de D&D com os seguintes atributos. O que vocês sugerem de atributos? Nome da carta? Pode ser, vamos testar. Vamos ver Vamos lá. se o Gemini consegue ajudar a gente assim. Ó, vou colocar nome da carta, que mais que põe? É o tipo, aí você tipo. coloca entre parênteses se é um personagem, se é um item ou se é uma arma, por exemplo. Arma, beleza. E E o que ela depois, faz, né? Ponto de força ou alguma coisa assim. ponto de força. O que ela faz? É uma descrição, né? Uma É. descrição, né? Descrição. E pra gente finalizar, vou pedir da ação, né? Isso. Crie 3 cartas. Hoje a gente eu criei 3. Opa, é verdade. Crie 3 cartas de cada tipo em uma lista de objetos JavaScript. Isso aí. Em uma lista de objetos JavaScript. Vamos ver? Aí ele entendendo a tarefa e ele criou aqui, ó, o mago elfo, o guerreiro anão e Bárbaro o humano. bárbaro humano. 3 de 3 personagem, personagens, de itens. A gente tem a espada longa mais 1 poção de cura. e o anel da invisibilidade. Gosta do Senhor dos Anéis? Aham. É muito legal, né? Gosta. Eu achei interessante que ele utilizou aqui o ponto de força, o tipo numérico. Então também ficou até de outra cor ali dentro do. Não declarou entre aspas, É né? verdade, ficou muito legal. Que não é entre aspas, ele sabe que é numérico, fica até de outra cor. Machado de batalha, aí sim. Um né? machado de batalha. E Então, usou gente, até, só curiosidade, ele Uhum. usou até a forma da gente falar as coisas em D&D. O dano é calculado com um Dado. D12. Vixe, Maria, aí foi longe, gente. Então, se você estiver fazendo de D&D, a gente já deixa essas opções para você também, beleza? Pessoal, é o seguinte, nosso próximo desafio é tirar as informações que estão no console e exibir na tela. E depois, quando eu clicar aqui em pesquisar, eu de fato só de alguma forma trazer as informações vinculadas com o que a pessoa digitou ali da nossa base de conhecimento. Legal? Legal. Eu só queria deixar o convite pra galera que a gente fez 2 exemplos que eu já fiquei bem
impressionado assim com os resultados que apareceram. Compartilhar com a gente no Discord que vocês criarem, seja de esporte, seja algum assunto que vocês inventem, algum universo de jogos, universo de literatura. Compartilha com a gente lá no Discord, né? É uma boa. E não só o resultado que você teve, mas o prompt que você usou. O prompt que usou também, verdade. Eu acho que verdade. é legal para você entender como outras pessoas estão interagindo também com a inteligência artificial. E agora que a gente também organizou um arquivo para dados, o outro arquivo para lógica, compartilha também os arquivos dados.js. Isso daí vai ser bem legal, porque a gente consegue visualizar o código de vocês, também caso vocês tenham errado alguma coisa, manda lá pra gente no Discord. E hoje, às 18h30, a gente vai ter uma live incrível sobre carreira. Inclusive, a gente estava conversando aqui no backstage sobre as diferenças, né, e desafios que a gente tem na nossa área de tecnologias, né? Então, por exemplo, uma pessoa trabalha com uma linguagem, outra trabalha com outra, e resolve um problema, e resolve um outro problema que não tem absolutamente nada a ver. É uma área muito diversa, você vai aprender muito. Já coloca na sua agenda hoje, às 18h30, participar da live sobre carreira da imersão, que está simplesmente incrível. É isso, pessoal? É isso. É isso, então, ó, eu te espero amanhã na quarta aula. A gente está chegando ao final. Está chegando ao final da nossa imersão. Eu estou na quarta aula, meu coração já está apertado, mas feliz porque amanhã a gente vai ter um desafio incrível, incrível, incrível. Fique ligado.